escola, tenho um monte de coisas. Mas também quero falar um pouco sobre isso e sobre o estado atual do mundo, porque sinto que estamos um bocadinho todos a precisar de um desabafo. Depois de ter falado um pouco sobre o propósito no último episódio, ou seja, há 2 semanas, dia 11, o episódio fez-me refletir um pouco sobre a situação em que estamos neste momento, em que sentimos que o mundo está-nos a pouco a dizer que se calhar nós não temos muito a ver com isso, ou que isso nos vai correr mal. Por isso, este é o meu diário de bordo e bem-vindos ao 11º episódio do podcast. Então, como estamos? De volta, bem dispostos. Estou aqui para falar com vocês novamente. Já tinha saudades, confesso. Mas depois de uma conversa sobre propósito e sobre uma semana extremamente atribulada em que caem mais trabalhos do que cadeiras, algo não está bem. E então confesso que não fui o melhor planeador, porque os únicos buracos livres que eu tive foi para trabalhar, para os meus trabalhos da faculdade. E confesso que não tinha saudades nenhumas de andar nisto. Esta pressa não me faz bem e dá cabo de mim. Para além disso, temos com fatores externos muito complicados. Ou seja, depois de falar de propósito e de ter olhado para o propósito como um caminho, eis que surge a famosa notícia, que é o grande boom em Portugal, de que vai haver um aumento substancial de impostos e em que nós começamos a ver que se calhar o nosso propósito não nos vai pagar as contas. Ou seja, depois daquilo ter visto aquilo com vocês com o do Ikigai, do que nos vai pagar as contas e isso, eu sinto que estamos numa geração em que estamos super bem qualificados e que depois chegamos ao mundo do trabalho e nos pedem 30 por uma linha, pedem-nos, pelo menos na minha profissão, que é 3 anos de experiência e acabamos de sair da universidade, ou 5, quando não alguns, ser especializados em 300 mil linguagens de programação, frameworks e isso, e são 200 cães a um osso. Ou seja, é um mercado super competitivo e que está a pedir uma triagem muito maior do que aquilo que tinha há 1 ano, 2. Então nem se fala durante a pandemia. Durante a pandemia foi uma festa e tanto é que está a haver layoffs nestas empresas de tecnologia a torto e a direito há meses. Mas então, depois deparamos-nos que no fim do dia, em vez de chegarmos e de olharmos outra vez para nós, em que não, paramos. Não, vamos ter que se calhar voltar a ir trabalhar, porque temos um negócio, um freelancing, porque dá-nos jeito aquele dinheiro a mais. Isso parece ser uma situação um bocado complicada, porque eu falo por mim que tenho trabalho e escola, ou seja, são quase 2 trabalhos, em que eu não sei até que ponto é que teria força para desenvolver um negócio ou um projeto, uma demanda de outra pessoa, 8 horas por dia, mais 3 ou 4 por fora. Ou seja, nós estamos a entrar num loop complicado, pelo menos eu sinto isso, em que é trabalhar para talvez comer. Porque, como eu falei, também se falou muito do IUC. O IUC é o tema do dia, o imposto do ano, 2024, em que os carros a partir de 2007 vão pagar mais e vai aumentar constantemente. E que as pessoas, até um carro novo, se calhar vão ter que pensar em comprar porque vão pagar mais estilo. E vai haver stands a fechar por causa disso. Ou seja, eu estou a ser sustentável porque tenho um carro antigo,
e se calhar eu vou ter que pagar mais impostos por causa disso, mas eu já pago N impostos e chegamos a um ponto que se calhar a nossa vida vai ser pagar impostos. Ou ter que trabalhar mais porque não temos dinheiro suficiente para pagar impostos. Ou seja, temos as casas caras, temos a alimentação cara, temos os transportes caros, seja transportes coletivos, seja, apesar de haver muitas benesses agora para os passes, seja a nível de combustível, se quem tem carro próprio. É uma coisa que põe um bocado em xeque tudo aquilo que nós ambicionamos, porque acho que ninguém quer chegar e trabalhar 12 horas por dia. Há sempre aqueles teóricos muito giros que é, se fizeres o que gostas nunca vais trabalhar um dia. Mentira. Eu faço o que gosto e às vezes custa-me trabalhar. E às vezes não me sai uma para a caixa. E duvido do meu propósito e da escolha que fiz. Por mais que isso seja contraditório àquilo que eu tenha dito. E se calhar apesar de eu adorar o que faço, às vezes não acordo e as coisas correm bem. Às vezes por problemas do meu do projeto em que eu estive, ou assim, ou às vezes é mesmo só eu não estou bem. E acho que infelizmente ainda não aprendemos muito bem a aceitar isso. Não, uma pessoa não está naquele dia bom para trabalhar. E é uma justificação que deve ser aceita. Ou seja, há aqueles dias que tu rendes muito e daqueles dias em que tu sais orgulhoso. Tens daqueles dias em que sais do trabalho e sentes que não fizeste. E sentes triste e frustrado contigo mesmo. E está tudo bem às vezes não correr bem. Acontece. O dia tem 365 dias e às vezes estamos a avaliar ou a subjugar por meia dúzia de dias. Acontece. E nós estamos a falar de dias de estamos doentes. Estamos a falar de dias em que não corre. Por simplesmente não corre. Ou seja, por mais que esse propósito, que o nosso foco esteja virado para aquele propósito, que nós sabemos que está alinhado, tropeçamos, não nos sentimos bem, estamos frustrados porque aconteceu qualquer coisa, não correu bem o dia. Depois chegamos e vemos que não, eu tenho que trabalhar mais X horas porque tenho que pagar as contas, porque eu tenho um carro novo para comprar, tenho um problema no mecânico, ou tenho a casa para pagar, que as prestações estão altíssimas, vou hoje ao supermercado, as coisas já estão mais caras do que estavam há um mês atrás. Esta bola e tirando também o facto de precisamos ir ao hospital, podemos ter que levar com o nariz na porta de uma urgência que está fechada porque os médicos estão em greve, porque estão a ter o seu direito cívico de lutar pelos seus rendimentos e pela uma melhoria da qualidade de vida deles e da profissão deles. A verdade é esta, é que até que ponto é que eu tenho que dar o meu propósito a uma sociedade em que eu vou acordar amanhã e sei que posso estar pior, ou se me correr tudo bem sou maior, se correr mal eu sinto que está tudo mal. Epá, cheguei, fui às compras, já está mais caro, o gasóleo aumenta para a semana, não sei o quê, não sei quantos, e depois o salário que nos custa a ganhar, porque às vezes não foi um mês tão bom, ou até fez um mês incrível, e chegamos e aquilo desaparece porque o nosso propósito está um bocado reduzido a trabalhar para o propósito que o nosso Estado acha que nós temos é trabalhar para pagar impostos. Isso frustra-me porque eu podia chegar e ter capital para chegar e viajar, porque é uma coisa que eu gosto. E isso fazia-me feliz. Mas tenho que pensar em que vou ter que pagar não sei quantos euros a mais de IUC para o ano. Ou que quero mudar de casa quando terminar o curso e que a casa vai ser caríssima ou a renda está caríssima porque não há mão nisto e que eu vou trabalhar para ter que ficar a contar a trocos se calhar ao fim do mês.
apesar de se calhar ganhar um bom salário, porque eu desconto não sei quantos por cento do meu salário logo e mesmo duas pessoas às vezes é complicado. Então é toda esta situação e este envolvimento em que estamos no mundo é muito difícil. Ainda por cima depois vemos ao mesmo tempo uma guerra a acontecer no Médio Oriente e uma guerra aqui na Ucrânia, em que e os meios de comunicação se calhar transmitem só o que nós pensa no mundo, em que não, agora vamos ter guerras a torto e a direito. Ou seja, agora Israel está em guerra com a Palestina, ou vice-versa, e a Rússia invadiu a Ucrânia e agora vai ser não sei o quê, e vai haver outra guerra e depois financiam, afinal há dinheiro para estas coisas e não há dinheiro para as pessoas que realmente trabalham. As pessoas, se calhar é uma opinião que muita gente partilha, que é não há coisas boas a acontecer. Se calhar é essa mensagem que infelizmente nos transmitem, é que nada está bem. Em que daqui a bocado vai acontecer outra guerra, ou vão aumentar os preços ou as taxas de juros e as pessoas vão pagar outra vez e as pessoas começam a ficar depressivas, ansiosas, porque veem o que elas ganham que não vai servir e vão ter que fazer escolhas. E até que ponto é que depois não se pensa em alternativas? Em talvez imigração, talvez em ter 2 trabalhos, como eu falei, ou 3, e depois isso vai custar a nossa saúde mental, se calhar, ligações que nós temos com a nossa família, se formos, ou com os nossos amigos e com a nossa vida que tivemos na nossa vida toda aqui, para ir para outro país, tudo dá conta de se calhar viver um propósito que nos preencha, porque acho que ninguém fica sendo preenchido é que trabalhe para pagar impostos ou esteja a contar tostões. Acho que isso, infelizmente, é uma coisa que me assola há muito tempo e que sinto que isso é a redução de um nível de humanidade tão baixo em que eu vou ter que pensar, vou pagar a casa ou vou meter comida na mesa. Não é uma classe, felizmente, mas há de haver N pessoas neste momento que estão assim e há coisas boas no mundo a acontecer, acreditem. Há tecnologia incrível a ser feita, há investigações incríveis a ser feitas, há progressos na medicina, na tecnologia, tudo para nos ajudar, por exemplo, combate ao cancro, entre outras doenças. E há esperança no mundo. Há pessoas incríveis no mundo. Seja a nível social, seja a nível científico, seja a nível académico, seja... Mas essa felicidade e esse mundo em que nós vivemos, que também faz parte desse mundo real, às vezes é apagada pelo mal, em que o mal se vai sobrepor sempre às coisas boas que acontecem no mundo. Ou seja, uma guerra tem mais tempo de audiência do que tem um investigador, até pode ser português, imaginem. Nem os investigadores portugueses nós sabemos efetivamente o que andam a fazer. Mas falo, por exemplo, de um professor meu que tem um projeto fantástico e que trabalhou em transmissão de energia a partir de enfervamento, desculpem, sem fios, ou seja, em que depois pode ser aplicado em estradas e que há projetos de estradas para carregar carros. Isso é incrível, isso é um passo muito grande para tirar um déficit de estações de carregamento nos carros e dar eficiência aos carros. Mas não é isso que se ouve. O que ouvimos é que há uma guerra e que estão a morrer não sei quantas milhares de pessoas e que é preciso ajuda e é preciso armas e é preciso... Os Estados Unidos têm X de orçamento que estão fartos de dar para armas porque... E vê-se N reportagens em direto, olhem estes corpos aqui, olhem sangue aqui, olhem esta miséria aqui, olhem este refugiado acolá. Mas não, há coisas boas no mundo. E se vocês puderem não ver notícias, façam, porque tenham as vossas fontes de informação, certo? Mas não usem a televisão. Filtrem o que vocês veem e não recebam tudo aquilo que vos dão. Ou seja, não olhem para a televisão como aquilo é verdade absoluta e tomam lá imagens chocantes e olha que vai ver imagens chocantes, vocês viam-se para ver aquelas imagens chocantes.
Tenham um bocadinho de filtro da informação que circula e do que realmente acontece no mundo e não vejam só coisas más. Portanto, vocês vão achar que tudo aquilo que vocês trabalharem ou aquilo que vocês estão a fazer para a vossa vida não vai servir de nada porque vocês vão estar num mundo em que é mau. E o mundo tem muita coisa má. Tem muitas pessoas más. Tem pessoas que fazem guerras porque sim. Pior do que até fazerem guerras por si é meterem pessoas inocentes em lutar contra pessoas que eles não conhecem nem odeiam e depois pessoas que não têm nada a ver com aquilo perderem as suas casas, perderem a sua vida e têm que reconstruir a sua vida em algum lado. Mas também há coisas boas ao mesmo tempo a acontecer no mundo. E é isso que nós nos devemos orgulhar. E é isso que nós devemos fazer. É olhar para o mundo e ver que há coisas boas e que há esperança e que tu podes, por mais que te digam às vezes vá atrás dos teus sonhos e por mais que seja difícil, se calhar é possível. Pode não ser do formato que exatamente que tu queres. Sacrifica-te uns anos, mas não sacrifiques a tua vida toda. E tenta não viver só, exclusivamente para pagar impostos. E para viver uma vida em que estás preso a um trabalho que tu não gostas porque tens medo de tomar esse risco. Eu também tenho medo de tomar riscos. Claro que tem que ser planeado, claro que não pode ser tirar-nos de cabeça. Mas tentar ter alguma visão a mais, alguma luz ao fundo do túnel, sem ser trabalhar 50 anos, quase, a idade da reforma daqui a uns anos já de ser à volta dos 70 anos. Trabalhar 50 anos ou mais para depois chegar e morrer, ou estar num lar, ou estar dependente de terceiros o tempo todo. E a vida passou e eu tive a vida toda agarrada a um trabalho que eu não queria, a uma vida que eu não queria, e passei cá. Isso é o meu maior medo, é sentir que passei cá e que não vivi o suficiente, ou não me deram oportunidades porque tive constantemente a pensar isto vai aumentar e o mundo é triste e não vale a pena eu fazer isto, não vale a pena eu arriscar. Se calhar a maior inspiração para isto foi a minha namorada, que quando ela teve de ir para Lisboa no ano passado, sem nada, sem rede, sem amigos, sem conhecer ninguém, ela foi para lá. Ela arriscou. E nesse aspecto ela é uma grande inspiração para mim. E nesse aspecto abriu-me os olhos, em que eu não preciso viver sempre numa coisa segura, desde que o que eu faça me faça melhor. Vou deixar isto como reflexão para esta semana. E desculpem lá o podcast um bocadinho mais pesado, mas para a semana já voltamos com o episódio especial de novembro. Vamos falar de coisas um bocadinho mais alegres. Muito obrigado pela vossa companhia e até ao próximo episódio.